estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, o tópico de hoje é o espírito do mundo versus o espírito de Deus. Há dois espíritos. Ou você está no espírito do mundo ou está no espírito de Deus, certo? Portanto, a palavra é o que vai dizer se você está no mundo ou no espírito de Deus, porque tudo tem de ser feito pela palavra e não pelas opiniões pessoais de ninguém. Porque ela diz que a imortalidade vem por meio de quê? Por meio do Evangelho. Sim, o próprio Jesus Cristo estabeleceu o Evangelho na mente de Paulo para que quando ele aparecesse pela segunda vez, mantivesse esse fundamento. Ele não poderia vir para falar coisas novas, ele tinha que vir para falar o que estava escrito naquele fundamento. Certo? Vamos nos voltar para 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 12. Vamos ler com calma, não há pressa aqui. Mesmo que estejamos falando de apenas um versículo, embora sempre haja mais 2 ou 3, mas vamos continuar assim porque quero que vocês pensem. Nós servimos a Deus com o quê? Com nossas mentes? Bem, é melhor você pensar. Você precisa usá-lo. Exercitar-se. Ele diz, e nós? Paulo está falando, os outros não são, os da circuncisão não são. Agora Paulo diz, nós que temos crido na graça, nós que deixamos o fundamento antes da cruz, nós que saímos da lei de Moisés, nós que saímos dos rudimentos da doutrina de Cristo, não temos recebido o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus. Com que propósito falar em línguas, pular, dançar, rolar no chão, gritar aleluia? Qual é o propósito de receber o Espírito de Deus? Para que saibamos o que Deus nos tem concedido. Então você tem que aprender de acordo com o Evangelho, que é o que foi dado a você. Agora, quantos espíritos você vê ali? Quantos? Hã? Não está escrito o espírito do mundo ou o espírito de quem? 2 espíritos. Portanto, a ideia é descobrir em qual deles você está. Agora, o espírito do mundo não está bebendo álcool ou fazendo festa. Não, ele está falando de outra coisa. Porque isso tem um contexto. E o contexto disso é o capítulo 1, quando o apóstolo diz: pela lei de Moisés ninguém conheceu a Deus, aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação. Portanto, o espírito do mundo é a lei. O evangelho da circuncisão, o evangelho que Moisés trouxe e ninguém pôde cumprir. A ciência, a falsa ciência, é a que ele mencionou. Portanto, ele está dizendo que o espírito do mundo vem para não permitir que você saiba o que Deus lhe concedeu, mas para proibi-lo. Ele vem para chamá-lo de pecador. Vem para lhe dizer que o diabo o está observando. Ele vem para lhe dizer que você precisa ser batizado. Você tem de fazer isso. Tudo o que Jesus de Nazaré fez, você tem de fazer. Agora, o que Deus concedeu a você? Bem, veja, Hebreus diz que com uma oferta ele aperfeiçoou o seu espírito. Ok, primeira evidência. Hebreus 2,14 diz que ele os libertou, ele o livrou da morte, ele o livrou do poder do diabo. Ele destruiu o diabo para lhe dar, para lhe conceder, para que você saiba que o diabo não está cuidando de você. Assim você não precisa fazer, não precisa trabalhar para isso. É preciso saber o que ele lhe deu. Ele lhe diz que tirou a morte. Ele quer dizer, eu não vou morrer. Não vou morrer, e mesmo que morresse fisicamente. Tomemos como exemplo que alguma pessoa abençoada morra fisicamente. Ela não morrerá de fato, simplesmente dormirá enquanto a transformação ocorre. Embora a maioria de nós não vá morrer fisicamente, porque a transformação está chegando.
Então agora, como você identifica o espírito do mundo? Bem, se você entrar em uma igreja, em qualquer igreja por aí, poderá perceber imediatamente há proibições. Nessa igreja você não come carne às sextas-feiras. Nessa igreja você não se veste assim. Nessa igreja você tem que ser batizado. Você tem que ter qualquer tipo de batismo. Você tem que fazer isso e aquilo. Bem, e aí começa a lista do espírito do mundo. Mas por que sabemos que o espírito do mundo está nas religiões de hoje? Bem, porque essas religiões se identificam exatamente com o que é do mundo. O evangelho de Moisés não era o espírito que agradava a Deus. Veja, o profeta diz: eu lhes dei leis para que não pudessem cumpri-las. Moisés, a lei de Moisés, nunca foi o coração de Deus. Ele diz que eu a dei a eles para que não a guardassem, para que a quebrassem e para que tornassem o mal conhecido. Portanto, esse é o espírito do mundo, o espírito de Moisés. Só que aquele pacto era falho, era defeituoso. Então ele lhes trouxe uma aliança melhor. Portanto, o espírito do mundo e o espírito de Deus são dois espíritos. Assim como há dois apostolados, o apostolado dos 11 apóstolos e o apostolado de Paulo. Há dois Jesuses, Jesus de Nazaré, Jesus o ressuscitado, duas manifestações. Duas sabedorias, a sabedoria do mundo e a sabedoria predestinada. Tudo nesse caso é duplo. É a mesma coisa. Há dois evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. Portanto, temos de nos edificar com o verdadeiro Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque se você não tiver o Espírito de Deus, que é o evangelho que Paulo explica, esse é o verdadeiro Espírito, então você não verá o Senhor. Por que você pode ver o Senhor e saber que Ele está aqui? Porque você tem o Espírito que identifica o Senhor. Caso contrário, você não o veria. É por isso que você vê que os outros não o veem. Eles dizem: como assim o Senhor está aqui? Onde Ele está? Eles não conseguem vê-lo. Agora vamos nos voltar para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, para identificar do que estamos falando. Segunda carta aos Coríntios. Se você se render ao Espírito de Deus hoje, então você imediatamente passará de uma glória para outra e imediatamente verá o Senhor. Em questão de segundos, você não vê que se você tem o Espírito do mundo, ele tem um véu? Se você entrar no Espírito de Deus, o véu será removido e você verá claramente. Veja isso aqui, Paulo falou sobre isso, o único que falou sobre isso, porque se vem alguém pregando a outro, que o que vos temos o quê? Havia outro Jesus? Claro, o Jesus antes da cruz e o Jesus depois da cruz. Então por que Paulo teve de dizer, se alguém vier pregando outro Jesus? Se eu estivesse lá eu teria dito, ei Paulo, mas qual deles? Outro, há outro. Bem, o que estava antes da cruz era judeu. O outro depois da cruz é o próprio Deus ressuscitado. Ele não é mais judeu ou gentil. Quero dizer, quando Paulo diz, se vem alguém pregando a outro Jesus, imagino que os 11 apóstolos tenham dito, não, espere, existe um. Aquele com quem compartilhamos, andamos com ele e o vimos por 3 anos aqui em Jerusalém. Mas ele diz, bem, não é esse. Esse não existe mais. Depois que ele ressuscitou, agora ele é outro Jesus. Ah, então esse é o outro Jesus. Esse é aquele a quem você e eu servimos. Agora, a qual Jesus Roma, a Igreja Católica serve? Bem, a quem eles ainda dedicam as procissões? Você os vê. A qual Jesus os evangélicos e pentecostais servem? A todos eles. Nenhum deles pode escapar de mim aqui. Ouça-os orando em nome de Jesus de Nazaré, eu os repreendo. Eles lhe dizem claramente que estão com aquele outro. Agora Paulo fala de outro. Por que algumas igrejas lavam os pés? Elas celebram. Bem, esse é o judaísmo, esse é o outro Jesus, não é o mesmo de quem Paulo está falando. Dê-me o versículo anterior, por favor. Eu ainda não terminei. Obrigado, engenheiro de quem quer que esteja sentado lá. Ele diz, se vem alguém. Quando ele diz alguém, são os apóstolos. Se você não entender isso, você não passa. Você fica na religião. Se você não entender isso, não podemos mais falar com você.
Paulo, aquele que perseguiu, aquele que blasfemava, que agora tem esse encontro com o ressuscitado. E ele lhe aparece na estrada para Damasco. E ele disse: Senhor, quem é você? E ele lhe disse: eu sou Adonai. Mas você não é Jesus de Nazaré. Portanto, eu era Jesus de Nazaré, mas ao vencer a morte, meu corpo foi glorificado. E agora eu sou Deus. Isso quer dizer que, ei, Pablo, eu entrei em um véu, mas transformando o véu é exatamente como você. Quando eles o transformam, você não pode dizer que é porto-riquenho ou sou colombiano. Não pode dizer, venho da Colômbia. De onde? Quando mudarem seu corpo, da mesma forma que Jesus mudou, você também mudará sua identidade. É assim que acontece. Além disso, até mesmo nossos inimigos, os evangélicos, dizem isso. Você sabe o que eles dizem? Eu sou um cidadão do céu. Sou um cidadão do céu, mas eles ainda estão com Jesus de Nazaré? Não. Quando ele apareceu e disse a Paulo, eu sou Adonai, então ele caiu. Imagine, ele ficou cego. Ele disse, uau, o que é isso? Eu vim correndo atrás dele. Mas ele me disse que era Adonai. Ele não é o Filho de Deus? Não, o Filho é o véu. O que está dentro é Deus. E agora, aquele que estava dentro, ao transformar o corpo, é o próprio Deus. E ele aparece para Paulo. E então ali, ele aparece várias vezes para Paulo. Então Paulo entende e diz em outras palavras, não devo pregar a você antes da cruz. E ele lhe diz, Paulo, se você me pregar antes da cruz... Isso é outra manifestação. Então você vai colocá-los no judaísmo, de onde eu o tirei. Por quê? Sim, porque o próprio Paulo estava no judaísmo. Além disso, e ele diz, as coisas que eram de valor para mim, agora considero como lixo. Então, o que você considera lixo, se você me prega antes da cruz como Jesus de Nazaré, você o coloca no lixo em que você estava. Então agora, prestem bem atenção, olhem para lá. Se vem alguém pregando a outro Jesus que o que vos temos pregado. Agora olhe ou se recebeis o quê? Qual é o assunto de hoje? 2 espíritos. Porque ele diz, se receberdes outro espírito. Ele está tentando dizer que se receberem outro ensinamento. Ele não está falando de espíritos ali, ele está falando sobre o espírito de ensino, porque ou você tem o espírito de Deus ou tem o espírito do mundo. Então Paulo começa a identificar esses 2 espíritos. E ele diz, se alguém vier pregando outro Jesus que representa o espírito do mundo, porque ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu o espírito do mundo. E eles o mataram, porque isso mata. Como terminam aqueles que estão na lei? Mortos. Porque o ministério da morte... Não diz que o ministério de Moisés era um ministério de morte? Então Paulo foi o defensor disso que eu prego hoje. É por isso que Paulo foi chamado de anticristo. João não suportou. João, aquele que estava deitado em seu braço ali, em seu ombro, aquele quando viu Paulo não gostou dele no começo. É por isso que ele diz, cuidado, há anticristos por aí pregando outro Jesus. Porque era assim que Paulo falava, ei, mas como assim? Nós sabemos que existe apenas um Jesus. Mas ele diz, não, há 2 manifestações dele, a judaica e a outra depois que ele ressuscitou. São 2 espíritos. Um representa o de Moisés e o outro o de Paulo. Agora veja o que ele diz. Ou outro. Evangelho, porque esses 2 Jesus e esses 2 espíritos representam os 2 evangelhos de Gálatas 2:7. Que é o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. E vejam o que diz. Ou outro evangelho que o que tens aceitado, bem o tolerais. E vejam o que diz a seguir, vejam os culpados. No versículo seguinte, e penso que em nada fui inferior a esses grandes apóstolos. Ele os identificou. Quem pregou outro Jesus? Quem pregou outro Espírito? Quem pregou outro Evangelho? Os grandes apóstolos.
porque eles eram grandes na maneira como se tornavam conhecidos. Paulo não era. Paulo apareceu como um abortivo. Você sabe o que é um abortivo? Eu, o menor dos apóstolos, foi assim que ele apareceu. Mas então ele fez assim, veja. Mas eu fiz mais do que todos eles. Gálatas 2:7, por causa da visitação. Eu sei que você sabe de cor Gálatas 2:7. Mas você tem que continuar lendo a mesma coisa porque temos um evangelho. Há 14 epístolas e elas são as mesmas, não mudam. Você não pode acrescentar outra epístola a elas. A menos que seja a que eu vou descobrir mais tarde, no encerramento. Veja, antes pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho de quê? Paulo está escrevendo, assim como Pedro, o evangelho de quê? Quantos evangelhos existem? 2. E qual deles representa o espírito do mundo? O da circuncisão, e qual deles representa o espírito de Deus? O da incircuncisão. E em qual espírito você está? Ah, se você estiver nesse espírito, você pode ver o Senhor. Você vê dessa forma fácil, porque esse evangelho tira o véu para que você possa ver. Vamos nos levantar. O que mais você quer? Diga à pessoa ao seu lado: eu sou do Espírito de Deus, deixei o espírito do mundo. Ei, Paulo diz que se você não receber o evangelho dele, você é um crente em Deus que acredita em vão. O que é crer em vão? Você sai em uma viagem e quando você chega ao lugar, você vai com o propósito de visitar alguém ou vai a um restaurante, mas quando chega lá, ele está fechado. O que aconteceu com a viagem? Foi uma viagem em vão. Bem, o que você é? Um crente em Deus. Bem, se você não acredita nesse espírito, nessa maneira de ensinar, no evangelho que Paulo deixou escrito, você é um bom crente, mas em vão. Você acreditou em vão, não tem fruto. Ah, e você está construindo com madeira, feno e restolho, e quando lhe puserem fogo, eis que não restarão cinzas. E ainda que você seja salvo, é como se fosse pelo fogo. Você não quer ser salvo como pelo fogo. Você quer ser salvo com uma recompensa. Não perca seu tempo, abençoado. Eu amo você, Abba Pai. Saudações às nações, eu o amo muito, abençoados.